Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Nós vamos celebrar pelos nossos irmãos Elvira de Jesus Pacheco, Manuel Borges de Lima, Alberto e Almeida Rojão, que as famílias, saúde, as famílias destes nossos irmãos, nesta altura de pandemia, e lembramos a todos, e também quem está-nos a seguir e a rezar connosco em casa, para quem nós enviamos um abraço neste momento de dificuldades, de doença, de pandemia, de medo, de incógnitas, muitas perguntas e poucas respostas, mas confiamos em Deus. E neste sentido iniciamos a Eucaristia reconhecendo que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que pela vossa graça nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas resplandeçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Amós. Naqueles dias, Amacias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti no meio da casa de Israel. O país já não pode suportar as suas palavras, porque Amós anda a dizer: Jeroboão morrerá à espada, e Israel será deportado para longe da sua terra. Depois, Amacias disse a Amós: Vai-te embora daqui, vidente, foge para a terra de Judá. Aí ganharás o pão com as tuas profecias, mas não continues a profetizar aqui em Betel, que é o santuário real, o templo do reino. Amós respondeu a Amacias: Eu não era profeta, nem filho de profeta. Era pastor de gado e cultivava siquimores. Foi o Senhor que me tirou da guarda do rebanho. Foi o Senhor que me disse: Vai profetizar ao meu povo de Israel. E agora escuta a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizeis contra Israel, nem faças vaticínios contra a casa de Isaque. Por isso, assim fala o Senhor: A tua mulher será desonrada na cidade, os teus filhos e filhas cairão mortos à espada, as tuas terras serão repartidas a cordel, tu próprio morrerás em terra impura, e Israel será levado para o exílio, para longe da sua terra. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus subiu para um barco, atravessou o mar e foi para a cidade de Cafarnaum. Apresentaram-lhe então um paralítico que jazia numa enxerga. Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico: Filho, tem confiança, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas disseram para consigo: Este homem está a blasfemar. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Na verdade, que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda. Pois bem, para saberdes que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua enxerga e vai para casa. O homem levantou-se e foi para casa. Ao ver isto, a multidão ficou cheia de temor e glorificava a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Podemos sentar um bocadinho. Caríssimas irmãs e irmãos, nós na primeira leitura, o profeta começou a dizer coisas desagradáveis. E então o rei, influenciado por outro sacerdote, decidiram expulsá-lo, deportá-lo, enviá-lo para outro território, para outro país, para Judá. Só que a decisão do rei não sabia tudo, não sabia qual era o projeto de Deus. E esse era mesmo o projeto de Deus. E a ida do profeta foi para antecipar o exílio. Jerusalém foi invadido, o povo foi deportado para a Babilónia, mas o profeta estava livre, porque tinha sido deportado. E esta lição do Antigo Testamento, porque a palavra de Deus é assim mesmo, às vezes não percebemos onde é que está a mão de Deus. A mão de Deus às vezes serve-se até do mal dos homens. E esta página que acabámos de ouvir hoje, do Antigo Testamento, narra-nos isso mesmo. O rei, com toda a sua importância, com todo o seu poder, estava a cumprir aquilo que Deus queria. Deus estava-se a servir do rei, da sua maldade, para enviar o profeta antes para preparar e para se ficar livre, para não ser deportado com o povo, ser escravizado e ter liberdade de falar, continuar a falar e preparar, enviar as palavras de Deus ao povo que ia ser escravizado. Este às vezes é o projeto de Deus. Este é o caminho de Deus. Nós não entendemos, nós não percebemos. Às vezes os homens têm a sua vida e os seus projetos cheios de maldade, mas Deus lá encontra um fiozinho por onde passa a sua graça. Nós iniciámos ontem o mês de julho, e o mês de julho é dedicado à devoção do preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Todo este mês nós devemos rezar, meditar no valor do sacrifício de Jesus Cristo que se deu a tudo. Quando estava na cruz, os soldados chegaram, quebraram as pernas a um, quebraram aos que tinham sido crucificados com Jesus, quebraram as pernas ao outro, mas Jesus estava morto, então lançaram a seta e do seu lado
do seu lado, dessa ferida, saiu sangue e água. E os cristãos, ao longo dos tempos, contemplam este mistério de Jesus, que não guardou nada para si, teve que dar o seu sangue para nos salvar. E é este mistério que nós celebramos e que temos que viver, e o mês de julho é um mês que nos convida a refletir sobre isso. Também hoje iniciamos, sei que não é muito hábito, não temos esse hábito, mas a pandemia às vezes até, Deus até serve às vezes desta situação tão má para nos ir lembrando de algumas coisas. Hoje iniciamos o primeiro dia da novena de São Bento. São Bento foi um homem, é padroeiro da Europa, um homem tremendo na história daquilo que nós somos hoje. E durante estes 9 dias, hoje é o primeiro dia, vamos refletindo, vamos meditando nas várias dimensões de São Bento. São Bento, no nosso país, teve uma importância tremenda. Até temos o grande santuário de São Bento, a Porta Aberta, lá no norte, na Arquidiocese de Braga, com uma devoção pela marca, pelos muitos mosteiros que houve desde o início de Portugal, a presença dos beneditinos, as liturgias que temos. Os beneditinos foram sempre especialistas em liturgia, lindas cerimónias. Muitos dos monges de São Bento, quando não havia a impressora, muitos dos livros que hoje temos foram copiados pelos monges de São Bento. E São Bento deixou-nos uma regra. A regra de São Bento assenta em 2 palavras: ora et labora, em latim, porque é a língua oficial da Igreja. Ora et labora, reza e trabalha, traduzida em português. E a regra de São Bento assenta nestas 2 palavras: ora et labora, reza e trabalha. E nós às vezes esquecemos-nos de uma parte, e hoje no nosso mundo, infelizmente, já está a haver muita gente que se esquece das 2 partes, e nada de bom daí pode vir. Ora et labora. Então nós hoje vamos iniciar a nossa novena, os 9 dias de oração para a festa de São Bento, que é no dia 11, e se contarmos todos os dias, dá 9 dias, e o dia 11, o dia da festa, e saudar todos aqueles que são devotos de São Bento. Na nossa comunidade de Kingston, as pessoas do norte de Portugal são devotas de São Bento, mas em Oakville, junto a Toronto, na paróquia portuguesa, a festa de São Bento é uma grande festa, uma festa importante, em que se venera São Bento com toda a força. Portanto, nós na adoração do Santíssimo Sacramento, hoje, vamos direcionar a nossa oração também como este primeiro passo da novena de São Bento. Ouvi-nos, Senhor, pelos ministros do perdão na Santa Igreja, pelos fiéis que se arrependem do mal que fazem e pelos doentes que são curados e perdoados, oremos. Ouvi-nos,
pelos profetas que em nome de Deus falam aos homens, por aqueles que os poderosos tentam comprar por dinheiro e também por aqueles que não se vendem nem se calam, oremos. Pelos responsáveis das nações que creem em Deus, pelos que confessam que as palavras do Senhor lhes dão coragem e pelos que dizem que a luz da fé os ilumina, oremos. Pelos doentes que têm dificuldade em deslocar-se, pelos amigos que os ajudam nos seus problemas e por aqueles que estão sempre ao seu dispor, oremos. Pelos fiéis aqui reunidos em assembleia, pelos que apreciam a saúde física e espiritual e pelos que dão graças ao Deus do perdão, oremos. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos,
e dando graças partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Michael Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Elvira de Jesus Pacheco, Manuel Borges de Lima, Alberto de Almeida Rojão, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar-nos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o corpo e o sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos dê a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós continuamos com a adoração do Santíssimo Sacramento até às 9, para quem está em casa, e se alguém quiser fazer meia hora, uma hora, até às 9 horas, portanto, pode ficar na igreja ou pode ir para casa e acompanhamos a adoração do Santíssimo Sacramento via internet. Então, desejo a todos boa noite e que o Senhor nos acompanhe.
Eu te adoro, ó Cristo, Deus no altar santo, em teu sacramento vivo a palpitar. Dou-te partilha, vida e coração, pois de amor me inflamo na contemplação. Tato e vista falham, bem como o sabor. Só por meu ouvido tem a fé vigor. Creio no que disseste, ó Jesus, meu Deus. Verbo da verdade vindo a nós dos céus. Tua divindade não se viu na cruz, nem a humanidade vê-se aqui, Jesus. Ambas eu confesso como bom ladrão, e um lugar esperto na eterna mansão. Não me deste a dita, como a São Tomé, de tocar-te as chagas, mas eu tenho fé. Faz que ela cresça como o teu amor, e a minha esperança tenha novo ardor. Dos teus sofrimentos é memorial esse pão de vida, pão celestial. Dele eu sempre queira mais me alimentar, sentir-me a doçura divina sem par. Bom pastor piedoso, Cristo meu Senhor, lava no teu sangue a mim tão pecador, pois que uma só gota do teu sangue precioso pode resgatar do pecado o mundo e o purificar. Ora te contemplo sob espesso véu, não desejo ver-te, bom Jesus, no céu face a face. Um dia poderei de ti gozar nessa doce pátria e sem fim te amar. Sempre
neste primeiro dia da novena de São Bento, nós confiamos diante do Santíssimo Sacramento a nossa prece e, sobretudo, que aprendamos com São Bento as grandes virtudes do ser cristão. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, façam que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, se afastem todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcance do Senhor as graças que vos suplicamos, obtenham-nos finalmente que, ao terminar na nossa vida neste vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, glorioso Patriarca de São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E diante do Santíssimo Sacramento, confiando a nossa oração e também este caminho de 9 dias, façamos a ladainha de São Bento. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glória dos Patriarcas, rogai por nós. Compilador da Santa Regra, rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, exemplo de perfeição, pérola de santidade, sol que resplandece na Igreja de Cristo, estrela que brilha na casa de Deus, inspirador de todos os santos, serafim de fogo, querubim transformado, autor de coisas maravilhosas, dominador dos demónios, modelo dos cenobitas, destruidor dos ídolos, dignidade dos confessores, consolador das almas, ajuda nas tribulações, Santo Pai abençoado, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, refugiando-nos debaixo da vossa proteção, ó Santo nosso Pai abençoado, não desprezeis as nossas necessidades e tribulações, ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos a vida eterna. Amém. Então vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento e, até às 9, e depois terminamos com o terço e com a bênção do Santíssimo. Continuamos um pouco com este cântico tão antigo e tão belo.